Até muito recentemente, o que se poderia dizer é que a velhice era pensada como um momento em que a sexualidade acabava. Hoje a tendência é dizer que não, a sexualidade não se esgota na velhice, ela continua, ela pode continuar eternamente. Mais do que isso, ter uma vida sexual ativa é algo saudável, implica em ter uma saúde muito melhor na velhice, não é? Eu acho que isso tem a ver com uma certa tolerância que marca o mundo contemporâneo em relação às formas alternativas de sexualidade, não é? Então, na realidade, hoje é difícil imaginar, é difícil pensar a felicidade sem a existência de uma sexualidade gratificante, não é? Então, o que a gerontologia tem mostrado? É que se existe um decréscimo, uma diminuição da atividade sexual, de uma certa forma, a qualidade dessa sexualidade é muito melhor na velhice. Meu nome é Ângela Dipp, eu sou atriz, escritora, ex-bailarina e hoje eu vou conversar com a doutora Ana Priscila Soglia, que trabalha com saúde feminina, que sabe tudo de climatério, menopausa. Ela também é endocrinologista. E a gente está indo lá para a Casa das Rosas para tomar um chazinho, comer um bolinho e falar sobre a sexualidade na maturidade e sobre todos esses tabus e preconceitos que envolvem todas as fases da jornada hormonal feminina. E finalmente! Oi, Angela! Tudo, que linda que você tá, maravilhosa. Muito bom nesse mês da menopausa falar sobre isso. Exatamente. Aliás, tá me dando calorão? Não, mentira. Eu já tô na pós-menopausa, né? Vou fazer 63 em dezembro. Eu acho que a sexualidade na maturidade, ela é construída desde da minha primeira relação sexual, por exemplo. Exatamente. Que veio carregada de tabu, porque eu sou de uma família hiperconservadora, metso-castradora, sulista. Então tem aquela coisa da religião, tipo assim, primeira relação sexual já veio cheia de pecado, né? Já queria ir correndo pro confessionário, fazer uma penitência. Exato, a gente fala que a gente muda muito, né? Do mesmo jeito que a mulher amadurece, eu gosto de pensar que a sexualidade também amadurece junto com a gente ao longo da nossa vida. Quando a gente é jovem, eu acho que a gente carrega muito todos esses estigmas, essas expectativas externas, essas pressões sociais. Aí a gente chega aos 40 e 50. Aí o nosso corpo vai mudando, porque a gente vai entrando no climatério, na menopausa, a gente percebe o envelhecimento e a gente se preocupa. Como essas mudanças físicas vão impactar na nossa sexualidade, no nosso relacionamento, até que um dia, depois de um tempo, chega a liberdade. E a gente pode curtir essa liberdade na maturidade, explorar a nossa sexualidade, olhar de uma forma diferente, né? Muito mais autêntica, muito mais livre. Mas me chama muita atenção na minha história pessoal, da onde eu vim, da minha avó, que na sua primeira relação sexual, ela casou, naquela época, né, tinha que casar virgem, e aí o meu avô levou ela para assistir o Gordo e o Magro no cinema, porque ela estava super tensa, então ele teve essa sabedoria, vou relaxá-la, fazê-la rir, para depois gozar, quem sabe, né? Tipo isso. E a minha mãe, por exemplo, ela é de uma época, eu também sou de uma época de muita desinformação, né? Ela achava que da mão engravidava. Exato. Ela achava que quando ela estava amamentando, ela não engravidava. A minha mãe, que só conheceu um homem na vida, meu pai, e eu, que já tive, sei lá, 4 relacionamentos sérios, né? Meus casamentos, tô no 5º, e inúmeros parceiros sexuais, quer dizer, uma diferença assim absurda. Mas assim, me chama a atenção a quantidade de tabu que a minha geração veio, sabe, era o tabu da virgindade, o tabu da menstruação, o tabu da maternidade ou não, e aí o tabu da menopausa. Tem um artigo muito importante que eu gosto, da Suzane Levin, que é intitulado 8 razões por que o sexo é melhor depois dos 50. E ela separa muito o sexo da reprodução, o sexo do amor, o sexo
dessa ideia de pecado. Enquanto a gente misturar tudo isso, a gente ainda vai continuar fazendo com que a sexualidade seja esse tabu. Mas você vê que eu precisei chegar aos 50, porque também aí eu estava solteira e a minha ideia era essa, assim, que eu sempre fui muito carola, minha vida inteira. E aos 50 que eu virei uma libertina. Olha só que delícia! A Leila Diniz, que sempre foi uma das minhas ídolas, assim. E aí eu fiquei um tempão, sei lá, acho que uns 8 anos, borboleteando e fazendo exatamente o que eu queria, que eu nunca tinha conseguido desde que eu iniciei a minha vida sexual, né? Quando eu nasci, a expectativa de vida das mulheres era mais ou menos, nos anos 60, de 59 anos. Então elas entravam na menopausa aos 51 e logo depois, tchau, acabou. E hoje em dia a expectativa de vida, se não me engano, é tipo 80 anos. Você entra na menopausa com 51, então é mais um monte de vida, né? Exato, é quase 1/3, ou de repente, às vezes metade da vida, dependendo da idade que essa mulher ela entra na menopausa. E eu acho que é muito importante até do ponto de vista médico, agora eu estou olhando, né, um pouquinho do lado até biológico e físico, qual é o impacto dessa diminuição hormonal, tanto para a sua qualidade de vida, saúde, quanto para a sua sexualidade. Será que a gente não tem que dar um suporte para essas mulheres? A gente realmente está fazendo uma expansão muito rápida da nossa longevidade. E a gente precisa olhar para isso e dar, né, manter essa qualidade de vida que nem sempre a gente faz. Eu tenho um stand-up que chama Da Puberdade à Menopausa, Sim. que eu falo justamente da jornada hormonal feminina. Da menarca, que é o primeiro dia da menstruação, depois a maternidade ou não, depois a questão da menopausa, né, que é um dia, o último dia da menstruação, 12 meses depois, sem menstruar, você acabou o ciclo reprodutivo, e aí o envelhecimento, a morte, eu falo que são os 4 M's, menarca, menstruação, maternidade e morte, envelhecimento saudável, né? E do mesmo jeito que a gente tem muito tabu contra o envelhecimento, em relação ao envelhecimento, a gente também tem esse tabu da sexualidade da mulher, e como ela se encontra, como ela se conecta com outras pessoas. E hoje a gente tem várias formas, né, disponíveis para poder fazer esse movimento. Tem uma coisa que quando você é jovem, você é apaquerada, né? Você é bonitinha, todo mundo te olha, não sei o que lá. E aí tem a invisibilidade de quando você tá... A Clarissa Bujanra, que é uma atriz amiga minha, ela falava, você vai ver, você fica invisível, ninguém te olha mais. E eu falo, comigo vai ser diferente. E aí acontece isso. E claro, tem esse momento que você fica assim, se sentindo rejeitada, e onde é que eu vou? Eu vou para uma festa sozinha, eu vou para um bar sozinha. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é em relação ao sexo, mas em relação aos outros prazeres da nossa vida. Ainda mais as mulheres, que sofrem essas pressões da invisibilidade social dessa fase, que tem esse conceito, né, dessa decadência da imagem, do envelhecimento, do cabelo, das rugas, e sofrem essa pressão numa falta de liberdade. A gente está envelhecendo melhor, a gente está envelhecendo mais, e a gente tem que mudar a forma como a gente olha para isso. Eu brinco no meu stand-up, né, que uma mulher de meia idade deve manter a casa à meia luz, porque a luz de cima pode jogar para baixo. Um abajur mal posicionado pode mostrar a sua pior versão. Então eu brinco com isso, porque claro que eu faço uma caricatura, mas eu já tenho essas minhas questões. E eu já ouvi relatos de mulheres mais velhas que falam, eu não vou impor a minha decadência física a uma outra pessoa, eu não quero isso, vou me reservar. O que é, no caso quer dizer, a pessoa querer ter essa vida sexual, de relacionamento, amorosa, e não ir atrás por esse tipo de preconceito com ela mesma, é super triste. E aí vem a sociedade machista, vem toda essa pressão que é a juventude, que é o grande valor. Eu acho que quebrar esses tabus e desmistificar para que a mulher não sinta vergonha. Porque esse ainda é um assunto que tem muitos obstáculos. A mulher, ela sente vergonha de falar com o seu parceiro sobre esse assunto. Sente vergonha de falar com o seu médico. Ela sente vergonha de falar com as suas amigas. Ela se sente muitas vezes sozinha. E não consegue dividir os seus medos, dúvidas, por exemplo, entrar ou não entrar no aplicativo, conversar ou não conversar com alguém. Será que ainda eu tô nessa idade de me procurar ou flertar? E eu gosto muito de falar, quando a gente fala sobre esse envelhecimento, sobre a questão da libido, né? Porque a gente fala muito desse pulsar de vida que a gente tem e que a gente muitas vezes relaciona com a juventude, que a gente tem esse desejo, a gente tem essa vida, mas que não é verdade. Esse pulsar de vida, ele continua ao longo de toda a nossa vida. É lógico que, na verdade, a libido ela é multifacetada. A gente pode ter pessoas que tenham uma libido mais sutil, mais introspectiva, mas ela está lá, ela está dentro da gente. E eu gosto muito de uma fala da Miriam Goldenberg, que
ela traz sobre essa aposentadoria do sexo, né? Sim. A libido, ela existe, essa energia, ela existe durante o nosso envelhecimento, mas muitas vezes eu posso canalizar em algo que eu goste, o que eu escolha, não necessariamente o sexo. Então ela traz esse conceito da aposentadoria do sexo, que são pessoas que procuram esse envelhecer feliz, com um companheiro, com alegria, mas que não focam na vida sexual. No sexo genital. Exato. Né? Aí você encontra na literatura, na jardinagem, na viagem, na amizade, essa pulsão de vida que se mantém. Tem muito jovem que nem tem isso. Tente entender que tá aí a liberdade, né? De você escolher como você quer conduzir a sua vida sexual, seja com um parceiro, seja sem um parceiro, sem compromisso, seja de forma autônoma, ou seja sem sexo. Ou seja, é uma escolha individual de cada mulher. Aliás, tem uma coisa que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, né? Que às vezes as mulheres, tem gente que fala assim, mas a mulher não gosta de transar. Porque a maioria dos homens não são bons de cama, tá? Fica a dica. Mas não vamos falar sobre isso agora, vamos parar para tomar um cafezinho ali na Casa das Rosas, que é tão gostoso. Vamos lá. Sem dúvida, com essa nova velhice, a nossa capacidade de escolha se ampliou com a terceira idade, nós temos muito mais escolhas, mas, quer dizer, hoje a escolha não é mais apenas um direito, é um dever, né? Nós somos obrigados a escolher e fazer a escolha certa, porque senão nós vamos ser responsabilizados pelas escolhas erradas. Agora, as escolhas aumentam, mas a possibilidade de fazer escolhas, ela é desigualmente distribuída. Essa distribuição desigual pode ser uma receita para uma humilhação e para uma autodepreciação que a gente não pode levar em conta quando a gente pensa na boa velhice. Uma coisa que eu acho que tem essa coisa da vergonha da gente e tem a vergonha dos familiares, por exemplo. Minha avó transa. Minha mãe tem um namorado mais jovem. A minha tia comprou brinquedinhos eróticos e ela ficou com medo que de repente chegasse no endereço dos filhos e os filhos vissem que ela tinha, sei lá, um vibrador, né? E eu sei, você deve saber muito mais que eu, como é importante, às vezes, para a saúde íntima da mulher, essa coisa dos brinquedinhos eróticos. Pode ser só um brinquedo, como pode ser uma coisa curativa, né? Terapêutica. Exatamente. A gente usa isso não só como forma de prazer, mas como também como uma forma de tratar saúde íntima, saúde mental. E o que é interessante de toda essa conversa é como isso ainda traz uma vergonha para a mulher. Vou contar um caso para você, Angela, que quando eu acabei de me formar, tinha acabado de me formar em endocrinologia, uma paciente minha comentou que um dia ela estava entrando na casa da mãe dela, de 80 e poucos anos, e ela falou, nossa, minha mãe está demorando no banheiro. E a primeira coisa que ela pensou foi, minha mãe caiu no banheiro, escorregou, aconteceu alguma coisa. E quando ela abriu a porta, ela deu de cara com a mãe dela, com o chuveirinho ali, e ela falou assim, filha, fecha essa porta, nem um momento de paz eu tenho. Ou seja, a gente imagina, a gente está falando de 20 anos atrás, de uma mulher de 80 anos, que cresceu com uma cultura muito diferente do que a gente tem hoje. E ela manteve sua sexualidade, o seu contato com o seu corpo. Isso acontece desde sempre. Só que a gente, como filho, a gente, como familiar, às vezes a gente não quer saber. A minha história, por exemplo, com brinquedinhos eróticos, eu tinha 42 anos e aí fui eu e uma amiga numa loja, né, ali super assim com medo, e o vendedor viu que a gente estava, né, constrangida. Aí ele pediu pra gente experimentar um modelo nacional. Experimentar era colocar a mão. E um modelo importado. E aí eu me lembro que a minha amiga, né, a Patrícia falou, esse importado é bem melhor. Tipo assim. Vale a pena esse investimento. Não, muito engraçado. Daí ele falou assim, não, esse aí é o Mr. Perfection. E realmente, a textura da pele, as veias, era igual sem tirar nem pôr. Você imagina pondo e tirando, né? Tá bom. Ele falou que era tecnologia de ponta, desenvolvida pela NASA. Eu falei, provavelmente para satisfazer a carência de algum astronauta. E que fazia todos os movimentos da Terra. Rotação, translação, uma revolução. E no final, se apertava, ele dizia que te amava. Peguei o Mr. Perfection e levei para casa, né? Perfeito. Mas é um pouco brincadeira, mas teve isso.
E era mesmo, eu tinha 42 anos a primeira vez. E trazendo para a nossa sociedade o quanto a gente ainda tem que vencer esses tabus, recentemente a gente teve uma campanha de uma pessoa famosa que, né, começou o Mina Bem-Estar em relação ao uso de vibradores, de aparelhos, para as mulheres poderem realmente falar mais sobre esse assunto. E foi uma enxurrada de críticas das próprias mulheres. Criticando, imagina que eu vou dar isso para minha mãe. Por que não? Nesse Dia das Mães, além de dar o brinquedinho, eu dei os 2 livros da Miriam Goldenberg, Arte de Gozar, ou seja, para minha mãe e para minha sogra. Ou seja, vamos falar mais sobre isso? Vamos, na verdade, se libertar desse tabu nessa fase? Aquela coisa da Rita Lee, que a Rita Lee falou, né? 70 anos eu falei que eu não vou mais nem transar e nem me drogar. E a Jane Fonda, com 80, essa coisa do descompasso, né? Ela tinha um marido e o marido só queria tomar Viagra e ela só queria tomar remédio para dormir. Não, e eu acho que essa é a ideia, né, Angela? É assim, se você quiser, você pode transar. Se você quiser, você não transa. O que eu acho que não pode acontecer é você querer e você não conseguir. Seja por uma questão de preconceito, por uma questão de falta de suporte. E quando a gente está falando de suporte, a gente está falando muito do que a gente tem hoje de tratamento na área médica. Existe uma diferença. A gente sabe que com o envelhecimento o corpo da mulher ele muda. Nossa Senhora, como muda, pelo amor de Deus! Eu brinco assim que a gente vira o semiárido, a caatinga, que a pele da gente vai virando o chão do sertão, tudo craquelado. Ai, meu Deus do céu! Não, e é tudo. E a nossa pele... Ressecamento. E em relação à saúde íntima também. Tanto que muitas mulheres optam por não ter mais relação porque elas sentem desconforto, elas sentem dor. Existem ainda muitos estigmas de que a mulher que entra na menopausa não vai mais conseguir ter orgasmo, que a mulher ela não vai ter mais lubrificação. Então, tudo isso tem que ser quebrado porque realmente existe uma mudança. Mas a gente tem tratamento que, na verdade, vai dar o suporte. E aí um ponto de atenção que eu quero chamar, Angela, é que esse suporte ele é muito diferente entre homens e mulheres. Quando a gente vai falar das medicações que a gente tem disponível, sobre, inclusive, a atenção médica. Então, um homem, quando ele chega no consultório e ele traz uma queixa, ele é escutado, muitas vezes é feita uma orientação e uma prescrição. A mulher, quando ela chega no consultório, muitas vezes essa queixa ela é minimizada, como sendo algo normal do envelhecimento. E nem sempre ela recebe esse suporte, visto que o Viagra é a medicação online mais vendida no Brasil. Enquanto muitas mulheres realmente não recebem nem o tratamento para a saúde íntima, para infecções urinárias, para essas mudanças que ela tem na região íntima. Mas deixa eu lembrar uma coisa, que eu morria de vergonha, logo que eu comecei a ter essas questões de ressecamento, não sei o quê. Ai, meu Deus, lubrificante. Hoje eu virei sommelier de lubrificante, assim. Eu experimento de tudo e eu não tenho a menor vergonha. Claro que se você tem um parceiro fixo, é mais fácil. Tem mulheres que mesmo com parceiros fixos têm vergonha de colocar o lubrificante. Eu tenho filha, uma paciente que é muito bacana contar essa história também, Angela. Eu lembro que ela era minha paciente de muito tempo e numa consulta ela falou assim, Pri, mas eu tenho que usar isso mesmo, esse óvulo com um hormôniozinho para melhorar a questão da saúde íntima? Eu falei, é o ideal, senão você vai começar a ter dor. Ela falou, porque eu tenho que passar escondida. Eu espero meu marido dormir para passar. E eu falei, mas por que você faz isso? Porque ele não gosta que eu passe. Mas por que, na verdade, o meu companheiro que sabe das mudanças, porque ele também tem mudanças no corpo dele? Na verdade, a gente está mudando junto. E eu acho que a intimidade é justamente a gente se conectar, ter essa comunicação, receber esse suporte de uma maneira, né, equivalente. Mas por que isso incomodaria o companheiro? Onde que a gente está com essas ideias de que a minha esposa ainda é jovem? Mas eu não sou. Ela está envelhecendo assim como eu. Essas mudanças acontecem e a gente precisa, né, conversar sobre isso. Mas é algo que muitas mulheres ainda escondem dos seus parceiros e se sentem muito sozinhas. Acho que eu já até comentei com você que tem um estudo com mulheres na menopausa e pediram para definir qual que seria o adjetivo, né? Para, falar uma palavra que define esse momento que você está vivendo. E elas escolheram sozinhas, solidão. Porque ou elas não conversam com as suas filhas, porque a gente não pode falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Não conversam com os seus parceiros porque sentem-se vergonha ou precisam esconder a menopausa. Não conversam com os seus médicos, ou seja, elas se sentem sozinhas e muito perdidas nessa fase, sem ter com quem compartilhar. Bom, eu passei por isso, né? Porque eu entrei na menopausa há mais ou menos uns 15 anos atrás. E as coisas mudam rápido, porque quando eu entrei na menopausa, hoje em dia a menopausa dá like, dá seguidores, dá eventos, dá programas como esse. Na minha época, dava pânico, vergonha. E eu completamente perdida, desorientada e desmonetizada, né? Não tinha grana. Eu falei, meu Deus, aí eu reuni no Facebook, que é na época do Facebook, um grupo ultra secreto de amigas que estavam mais ou menos nessa fase.
E aí a gente ficava trocando. Bom, a gente parecia um bando de criminosos, assim, não, ninguém pode saber, eu não, nem sei se é, mas é secreto mesmo. E aí a gente ia trocando receitas, isso pode, isso não pode, meu Deus, repõe, não repõe. Passei um mês comendo inhame, mais um mês tomando chá de amora, parti para reza braba, para meditação, enfim. E hoje tá, ainda bem, né, que as celebridades estão falando muito, porque todo mundo envelhece, gente. Mas o a gente tem que oposto tomar dois cuidados, Angela. Acho que a Qual? primeira coisa é que virou um mercado. Então, a gente tem muitos produtos, muitos suplementos, muitas vitaminas que vão colocando para as mulheres e muitas vezes nessa necessidade da mulher ver esse corpo mudando, ela, na verdade, acaba tendo um custo muito alto e que nem sempre é efetivo. Então, a importância de a gente entender aquilo que realmente é necessário e a gente está cercado de boas orientações, de bons profissionais. E sobre as celebridades, embora seja muito importante a gente tirar esse que aí tema chega da mais, caixa. chega na família, chega no colo Exatamente. de todo mundo. esse Chega no assunto. colo de todo mundo. É. Mas a gente também começa a criar um novo padrão. régua alta, uma é. régua muito alta do que a mulher que envelhece na menopausa bem. A mulher que faz academia, a mulher que faz isso, que faz a reposição. E eu sou super a favor que todas as mulheres tenham esse suporte. Mas é uma régua, às vezes, alta demais. Então, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não manter essa comparação. E, às vezes, a gente se sentir envergonhada porque a gente não está envelhecendo da mesma forma que essas celebridades. A gente tem estudos, e aí fica também uma atenção para a gente. A gente tem estudos mostrando que a mulher, ela vive mais do que o homem. Mas ela vive pior. A qualidade de vida da mulher, mesmo vivendo mais, é pior do que dos homens. E a gente não sabe exatamente o porquê isso acontece. Se é decorrente das mudanças hormonais da menopausa, se isso é decorrente de todas as pressões e atribuições que ela tem ainda durante o envelhecimento, mas é fato que a qualidade de vida dela é pior nessa fase. Olha lá, chegou a Maria com bolinho e chá pra gente, que delícia. Que delícia, nesse friozinho. Licença. Obrigada, Obrigada, Maria. obrigada. Mas assim, eu brinco, mas é verdade. No meu trabalho, né, essa comédia que eu faço da puberdade à menopausa, vão alguns homens, alguns maridos, filhos e tal, e sempre eu tenho esse relato, ou deles mesmos, que bom que eu vim aqui, ou das próprias esposas, falando, viu? Isso que eu falo, isso aí não é brincadeira não, olha o que ela falou. É de verdade. É. Eu falo que o corpo que envelhece, ele é um corpo cheio de histórias, cheio de experiência. E a gente tem que olhar para esse envelhecimento como algo natural e algo necessário, não como um declínio. Eu gosto muito da Clarice Lispector, que nos textos mais profundos dela, ela fala que o corpo é um lugar de pertencimento, né? É um local em que você se aprofunda. E é isso, o corpo ele não é para ser um obstáculo, ele é como um canal para a gente poder ter essas experiências inclusive sexuais ou de intimidade, né? Em todas as fases da nossa vida. Eu adorei conversar contigo. Eu sou uma fã sua, Ângela, e muito obrigada. Muito obrigada. Vou fazer tintim. Opa! Há uma tendência a uma reprivatização da velhice, porque de uma preocupação social, ela passa a ser vista como uma preocupação individual. Por isso, eu acho que a gente, por um lado, tornamos a terceira idade uma experiência muito mais gratificante. Nós estamos muito distantes daquela visão em que a velhice era a mulher a partir de 40 anos, já passava a se vestir de preto, já não saía de casa, ficava só esperando a chegada dos filhos. Eu acho que essa fase passou. Hoje é muito melhor envelhecer do que era há tempos atrás, mas é muito melhor para os jovens velhos. A velhice avançada propriamente dita, eu acho que a gente ainda tem que percorrer um longo caminho para que ela possa ser vivida de forma mais digna.